Senhor, Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 19. Diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Temos graças a Deus, Senhor, porque Tu nos dás o privilégio de Te contemplarmos mediante a palavra que nos foi revelada. A palavra que nos permite conhecer mais de Ti. A palavra que nos dá o testemunho de quem Tu és e aquilo que queres de nossas vidas. E diante da Tua palavra lida nessa noite, nós Te pedimos que Tu nos dê também a compreensão, o discernimento daquilo que temos lido. Que o Senhor também dê a nós uma disposição para praticarmos, Deus, aquilo que temos aprendido. Precisamos que o Teu Espírito mova o nosso coração, para que deixemos de relutar com a verdade e possamos nos entregar plenamente à Tua verdade. Ajuda-nos a termos uma vida agradável aos Teus olhos. Ajuda-nos a vivermos corandel, uma vida diante da Tua face, vivida para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Algumas coisas me assustam quando eu vejo a espiritualidade moderna. Os homens que são julgados mais espirituais da nossa geração, os homens que são considerados homens de Deus, são os homens em que mais eu vejo soberba. Homens cheios de si, homens cheios da sua justiça própria, da sua espiritualidade conquistada com muitos méritos, muitas forças.
Gente que diz que paga o preço daquela intimidade com Deus. Gente que bate no peito para falar de quanto Deus ouve as suas orações. Mas é engraçado que a nossa geração não vê isso. As igrejas dessas pessoas são lotadas. Esses dias atrás eu vi um vídeo. O pessoal manda um monte de vídeo para mim. Eu sinceramente não tenho muita paciência. Alguns eu vejo para quando é alguma novidade no mercado louco, gospel que tem por aí. Me mandaram um vídeo daquele apóstolo translocado lá, o Agenor Duque, e que tinha uma senhora numa cadeira de roda, e ela sofria de esclerose múltipla. E aí o miserável vai lá dizer que ele é homem de Deus, que ele tem poder de Deus, que ele vai curá-la. E ele manda aquela mulher levantar. Aí ela dá alguns passos. E aí a igreja vem a loucura, aleluia, foi curada, glória a Deus. O problema é que ela fazia isso. Ela ainda não tinha chegado no estágio em que ela não pudesse levantar da cadeira, em que ela não pudesse andar um pouco. E o que eu achei interessante é exatamente como se coloca a coisa: eu sou homem de Deus. Essas loucuras que a gente tem ouvido é o que tem norteado a ideia do que é intimidade com Deus para muitas pessoas. Nós temos olhado esse texto de Hebreus, onde ele tem tentado nos ensinar algumas questões básicas sobre o que é ter uma vida de intimidade com Deus. Nós vimos que do versículo 19 até o versículo 21, a primeira coisa que ele deixou claro é que nós não temos capacidade em nós mesmos de termos comunhão com Deus. Há uma barreira muito grande que nos separa de Deus, que é o nosso pecado. Então Deus teve que agir, Deus teve que propiciar as condições desse relacionamento por meio da obra salvífica de Jesus, por meio da entrega e morte do seu Filho amado Jesus. E ainda que nós sejamos convidados a entrar no Santo dos Santos, o lugar da intimidade com Deus, ele diz que isso não é possível sem o sangue de Jesus, isso não é possível sem o corpo dele crucificado na cruz, e isso não é possível sem o sacerdócio de Cristo Jesus. E já isso seria suficiente para a gente acabar com toda a nossa soberba, com todo esse nosso orgulho de que somos espirituais, somos hiper mega crentes, Buster Plus, King Size então. Não somos. Se nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, bom, então nós temos a resposta adequada. E a resposta adequada, versículo 22, ele começa a dizer que a primeira característica de uma resposta adequada para a intimidade com Deus é uma aproximação agora sim de Deus. E nós vimos que essa aproximação ela precisa nos libertar de duas coisas. Primeiro, o medo. Se Cristo está em você, e você está em Cristo, não precisamos mais temer. Só quero que você entenda bem o que eu estou lhe dizendo. Se Cristo está em você, e você está em Cristo, significa que se você não está em Cristo, e Cristo não está na sua vida, você deve temer, porque Deus não te ama. Deus quer destruir você. Deus quer matar você e mandar você para o inferno. Agora, se ele vê Cristo em você, ele vê a redenção que Cristo trouxe à sua vida. E então ele te ama. Você foi perdoado. Então lembre-se sempre da frase que nós ouvimos, muitos de vocês ouviram de Dom Paulo Garcia, que é muito verdadeira. Deus não está mais com raiva de você. Ele já te perdoou. Se Cristo está em você, ele já te perdoou. Então não há por que ter medo.
Precisamos nos aproximar. Mas nós não nos aproximamos, como nós vimos ainda segundo o livro de Hebreus, por ignorância. A ignorância da obra e da plenitude, suficiência da obra de Jesus nos mantém num relacionamento distante de Deus. Então, no domingo passado, nós começamos a ver os aspectos positivos dessa aproximação. E nós vimos que a primeira característica positiva que Deus requer de quem se aproxima dele, lavado, perdoado, mediado pelo Cordeiro, é um coração sincero. E nós vimos que essa expressão no texto grego, ela tem algumas dinâmicas. Nós vimos a primeira dinâmica domingo passado, do que seria sinceridade. A sinceridade teria a ver com aquilo que você quer de Deus. O que você busca dele? Porque a aproximação deve me levar a Deus. A aproximação deve me fazer desejar Deus. De tal maneira que se eu não recebesse nada dele, a não ser a oportunidade de estar diante dele, se ele simplesmente não me desse mais nada, a não ser a certeza da salvação, isso para mim seria tudo e seria a minha alegria. Corações sinceros são sinceros por aquilo que desejam. Se eu quero Deus, eu quero Deus. E acabou. Se eu digo querer Deus, mas não me satisfaço com Ele, eu sou hipócrita. Então examinamos essa questão domingo passado. Eu disse, há mais uma dinâmica nessa expressão sincero coração dentro do livro de Hebreus. E por isso eu comecei esse sermão tratando daqueles que se julgam hiper, mega, buster plus espirituais. Você vai lembrar da cena que Jesus mencionou. Havia um homem que foi ao templo e ele batia no peito. Senhor, obrigado, que eu não sou como esse publicano, esse desgraçado que está ali orando, esse pecador miserável. E o pecador miserável orava e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus disse que aquele que se viu pecador saiu justificado diante de Deus pela sua oferta. A palavra grega que envolve sinceridade, ela diz respeito à inteireza daquilo que somos. E então a pergunta que se coloca quando nós nos aproximamos diante de Deus é: quem é você quando se aproxima de Deus? É aqui que a gente às vezes não entende. E é por isso que a intimidade às vezes não acontece. Alguns escritores, há um tempo atrás, chamaram atenção para essa pergunta. Um deles foi Bill Hybels, e apesar de eu não concordar com a teologia de Bill Hybels, achar que tem sido um desserviço que eles têm praticado sobre o crescimento de igreja. Agora, recentemente, eles estiveram aqui em Brasília, na Igreja Batista Memorial. Fizeram um desserviço que significa evangelizar. Trouxeram um pastor batista norte-americano, que a igreja dele tem crescido pra caramba, mas cujos sermões são temáticos hollywoodianos. Então, dependendo do tema, eles montam lá em cima do palco uma floresta, montam, aí o pastor aparece pulando do galho, é um negócio meio louco. É uma dramatização só. E isso tudo tem a ver com o ministério de Bill Hybels. Eu não concordo, isso não é bíblico. A despeito disso, ele escreveu um livro que chamou a atenção pela pergunta: quem é você quando os outros não estão perto? Pouco tempo depois, Mark Driscoll lançou um livro também fazendo a mesma pergunta: quem é você? Eu não lembro como é o subtítulo em português do Mark Driscoll, mas a ideia era a mesma, é quando as pessoas não estão perto. E talvez a pergunta agora seja: quem é você
quando você está diante de Deus? Você é você mesmo. É só você ver como as orações desses homens hiper espirituais, elas começam. Ó Senhor nosso Deus, excelentíssimo Pai Celeste, excelso Deus em tua glória. É essa pessoa mesmo. Você é assim. Há pessoas que mudam a entonação de voz. Elas falam todo mundo assim, tá? E quando vai orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai. É você mesmo. Você tem certeza que quando você se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus é você? Ou é o hipócrita que coloca a máscara de santidade para se aproximar de Deus? Ora, se no nosso proceder com Deus não há inteireza do que somos, como que a nossa aproximação de Deus pode ser produtiva para transformar aquilo que somos? Nós nos aproximamos diante de Deus porque queremos crescer à imagem do Filho dele, porque queremos ser moldados à imagem de Jesus. E às vezes a gente se aproxima como se a gente fosse o próprio Cristo já. Que coração sincero é esse que é capaz de mascarar a própria vida diante de Deus? É como se Deus não soubesse quem é você. Como se Deus não soubesse o que ocorre dentro do seu coração. Nós somos muito iludidos por essa questão da aparência. E não é só a aparência, como o pastor Pedro mencionou, da beleza estética. Isso também é uma grande mentira. Vocês têm que ler esse livro que ele está lendo do Timothy Keller. Falsos Deuses. Vocês deveriam ler outro livro do Timothy Keller. Ego Transformado. O maior problema é que não é apenas a questão estética. Nós criamos uma ideia de imagem pessoal para nos enganar de quem nós somos realmente. Nós temos dificuldade de confessarmos, por exemplo, os nossos pecados uns aos outros. Por quê? Nossa imagem. Nós temos que preservar um altar de idolatria sobre aquilo que nós dizemos ser, quando na verdade não somos. Eu lembro que quando Deus teve que tratar disso comigo, foi no meu deserto em 2007. Tudo que aconteceu comigo em 2007, 2006, 2007 não teria acontecido se eu compreendesse de uma forma prática, não teórica, entenda? Que a sinceridade do coração significa ser o que você é diante de Deus. E então em 2006 eu estava numa ascensão teológica muito forte na igreja presbiteriana. Eu havia obtido o meu mestrado com louvor no Mackenzie. Isso me valeu um convite para ser professor do quadro do programa de mestrado do Mackenzie. Minha dissertação havia sido indicada para publicação, virou livro pela editora Fonte Editorial. Minha igreja, que não era nada quando eu cheguei, era uma igreja que nenhum pastor queria ir para lá, se tornou uma referência dentro do presbitério em 8 anos. E agora eu tenho uma imagem para guardar. Eu tenho uma imagem para todo dia cuidar dela.
E então eu não posso ser sincero diante de Deus do que está acontecendo dentro de mim, das lutas que estão acontecendo dentro de mim, dos pecados que operam no meu coração. Eu não posso ser sincero, porque homens de Deus, em plena ascensão espiritual, eu não tenho essas coisas. Ou se tem, não é bom compartilhar. O que nós não entendemos é que quando não há essa sinceridade de sermos o que somos diante de Deus, nós vamos sendo corroídos, nós vamos morrendo, isso vai nos matando, isso vai nos comendo por dentro como lepra. Quando você vê, já está fedendo, você já está morrendo, porque você não foi sincero diante do Senhor. Então em 2007 veio a minha queda. O altar todo foi destruído. E aí eu lembro que alguns meses depois eu estava aqui em Brasília conversando com um pastor batista, amigo meu, que o Senhor já o tem na glória, pastor Valdir. E eu falei para ele, cara, a gente tem que conversar. E o Valdir era um gourmet de mão cheia. Ele disse assim, olha, hoje eu nem vou te convidar para almoçar em casa, hoje eu vou te levar num restaurante. Foi a primeira vez que eu entrei num restaurante mexicano. Ver como Deus é bom. Eu estava duro, não tinha dinheiro, mal para comer no dia seguinte, o cara me leva para comer no restaurante mexicano. E a gente estava conversando, eu contando para ele tudo que havia acontecido dentro de mim. Uma hora eu disse para ele, Valdir, você sabe qual é uma das grandes bênçãos que Deus me deu em tudo isso? É não ter mais que precisar manter a imagem. É ter a imagem quebrada. Eu não preciso mais sustentar um altar de idolatria. E aí o Valdir olhou para mim e deu uma risada e disse assim, vejo que não estás longe do reino. Porque esse é o ponto. Enquanto a gente tenta manter uma imagem, nós não somos sinceros diante de Deus. E se nós não somos sinceros diante de Deus, nós somos sinceros diante dos homens também. Se toda vez que você se aproxima de Deus, você acha que você é alguma coisa, você não está sendo sincero com você. Muito menos com Deus. E muito menos com as pessoas que estão ao seu redor. Essa semana, conversando com o pastor Alex, ele estava me contando uma história de uma turma que a gente está dando aula de integralização no plano piloto. É um pessoal de uma igreja cuja doutrina é arminiana. Mesmo. É lá na doutrina, está escrito, não é que o cara acha que é, está na doutrina. E ele foi dizer para o pastor Alex que ele tinha como uma aberração, era aberração, Alex? Essa doutrina calvinista. Alex, pois é, para mim é uma aberração a doutrina arminiana. E aí ele foi dizer para o Alex que já tinha 40 dias que ele não pecava, que ele já tinha conseguido ficar 40 dias sem pecar. Irmão, é forte. Na igreja deles, eles dizem assim, é para glorificar de pé, irmão. Aqui a gente diz assim, é para chorar de joelho. 40 dias que ele não pecava. Que ele conseguiu ficar, né? Porque ele está no teste, então já testou, já conseguiu ficar 40 dias sem pecar. E agora observe na cabeça desse homem, intimidade com Deus significa ser mentiroso. Porque ele é incapaz de perceber a gravidade do seu pecado. O que ele está fazendo diante de Deus? Eu já devia ter ido para o céu, está lá ao lado de Deus, os dois santos que não têm pecado. Ele não está sendo honesto. E o pior é que nesse caso ele acredita na mentira dele mesmo. Quando nós fazemos o treinamento de evangelismo explosivo, evangelismo explosivo tem uma ilustração muito interessante sobre o pecado. Obrigado. Ele diz o seguinte:
que segundo as pesquisas, pesquisas comportamentais feitas pelos psicólogos, diariamente passam pela cabeça das pessoas no mínimo 10.000 pensamentos. Diariamente falamos em média 18.000 palavras. Houve uma contestação desse dado. Não, isso é só dos homens, as mulheres são 32. É 36, é o dobro. É ruim de matemática. Mulheres, é só brincadeira. Eu creio que seja mais ou menos 52 mil. Então, no Evangelho Explosivo, a gente diz, cara, você teve no mínimo 10.000 pensamentos por dia, você proferiu aproximadamente 18.000 palavras no dia, e você tem a coragem de dizer para mim que você não pecou em nenhuma situação. E eu não estou falando do que você fez, eu não estou falando do que você sentiu, eu estou falando apenas do que você pensou e falou. E você diz para mim que você não pecou em nenhuma dessas coisas. Ou você é muito ignorante do que é santidade, ou você é ignorante de quem você é, ou você é mentiroso. Você está entendendo o problema? Como é que você quer ter intimidade com Deus se você não tem um coração sincero diante de Deus sobre quem você é quando se aproxima de Deus? E isso não é para que os outros vejam. É você e Deus. É quando você dobra o teu joelho lá na tua casa. Quando você curva a fronte. Qual é a primeira palavra que te vem? Se não vem primeiramente ao teu coração a gratidão pelo fato de Deus estar te recebendo na presença dele, você não sabe quem você é. Porque se você entendesse quem você é, você primeiramente seria grato por um Deus santo, santo, santo. Ainda te receber na presença dele sem te matar direto, sem te fulminar direto. Como você quer se aproximar diante de Deus se o seu coração não é íntegro? Se você procura viver uma vida fingida na sua espiritualidade? Se você procura se enganar de quem você é, do que você sente, do que você vive? Que integridade é essa de ser diante de Deus? Orações que não passam pela confissão não têm noção de quem são. Há pessoas que hoje são capazes de orar sem gastar um único momento da oração para confessar. São pessoas que são capazes de orar sem gastar um único momento para agradecer simplesmente Deus ter recebido você na presença dele. Como é que você desenvolve uma intimidade com Deus se você não tem noção de quem você é? Ou se você mascara quem você é diante de Deus? E se você mascara diante de Deus, quanto mais na frente dos homens. Aproximemo-nos com sincero coração. Um coração que não está dividido.
Um coração que não somente quer Deus e somente Deus, mas um coração que compreende o que é, quem é, quando se aproxima diante de Deus. Então, quando você vê pessoas muito espirituais, pessoas muito cheias do mistério, tem algo de errado. Tem algo totalmente de errado. Pessoas que gozaram de profunda intimidade com Deus na Bíblia eram pessoas normais. Que tinham as suas vidas expostas. E a exposição de sua vida, não só para que elas fossem curadas, mas para servirem de cura para outras pessoas. Pensemos rapidamente. Um exemplo clássico da Bíblia. Não se diz de nenhum outro homem que foi segundo o coração de Deus, a não ser de Davi. E quem é esse Davi? Um homem de uma profunda vida de oração, sim. Profundo conhecedor da lei de Deus. Sim, é só você ler os salmos dele e você vê que ele conhecia muito a lei de Deus. Mas um homem totalmente humano. Falho. E de forma grave. Ele não só adulterou. Ele foi o responsável pela morte de um homem, o marido da mulher com quem ele traiu. E a despeito disso, a Bíblia nos diz que esse homem, com todas as suas fragilidades, pecaminosidades graves, conseguiu ainda ter um coração segundo o coração de Deus. Por que a Bíblia expõe um herói desse assim? Por que a Bíblia expõe os nossos ídolos espirituais, Davi, Moisés? Moisés, coitado, não pôde entrar na terra, porque o irmãozinho se irou na hora errada. Deus diz, ó, vai lá, toca na rocha. Ele foi lá, deu uma porrada na rocha, com raiva. Moisés, eu disse pra você tocar, você quebrou, você também não vai entrar na terra. Se você olhar até o capítulo 4 de Êxodo, Moisés é um covarde. Ele tenta argumentar 4 vezes com Deus baseado na covardia para não ter que agir. A Bíblia vai expondo esses homens para nos dizer: esses homens foram homens de uma profunda vida com Deus, porque eles eram sinceros. Eles não tinham imagem para preservar. Davi tentou fazer isso, o Senhor o expôs. E como foi que Davi reagiu? Quando Natan terminou de dizer, olha, Davi, assim, ele diz, tem que matar um cara desse. Aí Natan olha para ele assim, é você. Qual é a reação de Davi? Eu? Tá doido? O mais engraçado é que todos os homens que eu tenho lidado em aconselhamento que tiveram problema de adultério, primeira reação quando a mulher descobre, ela o confronta, eu? Você está doido? Eles mentem. Por quê? Porque a imagem tem que ser preservada. E Davi, Natan, é você. Reação de Davi? Ele baixa a cabeça. Reconhece. Você entendeu porque um homem segundo o coração de Deus? Quando confrontado, ele está disposto a ser de fato quem ele é.
ver quem Ele é, para ser curado pelo Senhor, para ser tratado pelo Senhor. Como é que nós queremos falar de uma aproximação de Deus se nós não somos sinceros daquilo que somos, de quem somos? Esse é um ponto que nós precisamos aprender sinceramente. Trazermos aquilo que somos, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos diante de Deus. Há pessoas que acham que vão poder esconder algo de Deus. E acham que vão poder orar, achando que Deus não vai perceber as hipocrisias que estão nas suas palavras. Os que muitos começam a oração dizendo: Excelentíssimo Senhor Deus. Talvez devessem começar a oração dizendo: Senhor, não tenho nenhuma condição sequer para abrir a boca em tua presença. Tal é o estado de pecado do meu coração. Quando a gente parar com a hipocrisia de alimentar uma imagem idólatra, aí nós vamos começar a perceber que faz diferença a intimidade com Deus. Por que eu posso ser sincero diante de Deus? Porque eu já estou perdoado. Cristo já me perdoou. E Deus quer apenas que eu seja sincero, para que Ele continue realizando a obra de curar o meu coração, que um dia Cristo começou. Aproximemo-nos com um sincero coração. Segunda característica da aproximação, característica positiva, em plena certeza de fé. Examinaremos isso no próximo sermão. Vamos orar? Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a sermos o que de fato somos diante de Ti. Para que, expostos os nossos corações, alcancemos a misericórdia do Senhor. Misericórdia que nos trata, misericórdia que nos cura. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus.